Pessoal, vamos falar sobre como não negar o pensamento de Deus, já que esse é um dos temas das lições que são revisadas hoje. Nós estamos na lição 178, que tem dentro dessa revisão, né, esse tema central: Deus é só amor e, portanto, eu também. Que, lembrando, isso não é uma frase, mas é uma frase que simboliza uma experiência que é assim. Deus é só totalidade, Deus é só ausência de limites, Deus é só eternidade. Significa que isso é um estado, é uma experiência que é sempre a mesma e não transforma-se em outra coisa. Ciente dessa experiência, que é o objetivo dessa revisão, o que significa que a minha mente não negue o pensamento de Deus, que é um dos pensamentos que são revisados? Vamos falar sobre isso? Tem um trecho que a gente pode usar para esclarecer nessas lições. Olha só. O Espírito Santo é o teu guia na escolha. Então, Espírito Santo é um símbolo, né? É uma palavra que é usada para representar um sistema de pensamento de uma mentalidade que segue a verdadeira existência. Então, quando a nossa atenção permanece voltada para essa certeza de existir apenas em imutabilidade, automaticamente os pensamentos e as decisões que surgem, e as reações também dessa mentalidade, elas estarão em alinhamento com essa certeza de existir apenas em imutabilidade. Então, esse sistema de pensamento a gente simboliza como Espírito Santo, né? Não é uma terceira pessoa, não é uma entidade que conversa com alguém. É só o que se estende da nossa própria decisão de permanecer com a atenção voltada para uma existência que é imutável. Então, o Espírito Santo é o teu guia na escolha. O meu alinhamento com a realidade que é imutável faz com que eu tenha um sistema de pensamento coerente que vai automaticamente permanecer, né, alinhado com essa certeza que eu quero me manter. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso e tudo que eu sinto vai fortalecer apenas essa certeza. Isso é o guia, essa é a orientação. Ele, o Espírito Santo, está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Então, o Espírito Santo é esse sistema de pensamento que surge quando a nossa própria decisão, a nossa própria vontade se alinha com a certeza de existir, sendo em eternidade. Esse sistema de pensamento é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. Então, essa comunicação remanescente com Deus é um estado que não oscila. Deus é só amor e, portanto, eu também. Nada real pode ser ameaçado. Então, a experiência de alinhar-se com a totalidade é algo normal e simples, né? De manter-se nesse alinhamento, exatamente porque a existência não pode ser mudada. Então, esse estado de alinhamento é uma coisa que pode ser interrompida através dos significados. Quando nós voltamos a nossa atenção para o externo, e você começa a dar significado para as coisas, aí você fica interrompendo. É como se a nossa atenção não voltasse para um estado óbvio de ser em eternidade aqui, que é o que está realmente sustentando a vida. Então, esse estado de comunicação com Deus pode ser interrompido, mas não pode ser destruído. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. O Espírito Santo é essa mentalidade que apenas se estende a partir do momento em que nós descansamos numa certeza de que a vida está sendo sustentada por uma fonte que é eterna. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. Então eu posso manter o meu alinhamento com essa certeza de existir em imutabilidade, ou eu posso ficar escolhendo me distrair disso, dando significado para as percepções a partir de um corpo dentro de uma experiência em que tudo aqui vai acabar. E aí a mente ela fica nessa negação, ignorando um estado eterno, né? Que não pode ser destruído, mas pode ser ignorado. Então, nesse sentido, tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Ó, a voz por Deus é outro símbolo para representar o Espírito Santo. A voz por Deus
vem dos teus próprios altares a ele. Esses altares não são coisas, são devoções. Então, olha só, o que está sendo dito? A nossa atenção ela pode ficar voltada para o que quer que seja que você coloque a sua atenção. E onde você está colocando a sua atenção, ali você está investindo uma devoção. Aonde está a nossa atenção, está o nosso senso de estar existindo. Significa que aonde a nossa atenção é voltada, automaticamente o existir vai passar a ser ligado com aquilo. É por isso que parece que a vida está dentro de um corpo. Porque o que existe antes, que muitas vezes nós simbolizamos como mente, mantém a atenção no corpo como sendo a vida. Automaticamente associa existir com o corpo. E aí, a partir do corpo, enquanto nós direcionamos a atenção para o externo, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu rejeito isso, eu não gosto daquilo. Enquanto a nossa atenção é voltada para essas coisas, a realidade continua a ser associada com essas coisas, e aí se fundamenta a ideia de que o que existe é ser um corpo. E aí a gente já sabe, a partir desse funcionamento é aqui que fica sendo sustentada essa noção de sofrimento, que é esse senso de ameaça que não passa, e que muitos de nós a gente quer tanto se livrar. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. Então, realmente, Deus é só amor e, portanto, eu também. Deus é essa experiência de ser a fonte, que cria apenas em eternidade. Tudo o que é criado por essa fonte é como a fonte, mas nós não nos vemos assim porque fica uma atenção sendo dedicada para o corpo através de significados projetados para fora. E aí a noção de que a existência é ser um corpo, ela fica muito enfatizada. Por quê? Aí parece que a vida é ser essa entidade, mas não, a vida é o que permanece antes. Então a voz por Deus vem dos nossos próprios altares a Ele. Quando em algum momento a gente escolhe pela própria vontade, nós escolhemos pela própria vontade não sentirmos-nos a imagem corporal, a atenção ela está deslocando pelo menos um pouco para fora da individualidade. Aí nós estamos colocando uma devoção, uma atenção que na qual automaticamente a realidade vai ser associada àquilo ali. A nossa devoção a algo que não é o corpo automaticamente é uma devoção a Deus ou à voz por Deus ou ao Espírito Santo, que é um sistema de pensamento, uma forma de pensar se sendo que transcende o mundo. Então, por que que nós não vemos que somos a experiência de ser só amor, ser totalidade, como Deus, e isso não pode ser mudado? Porque nós continuamos a dar significado na percepção. Então, o que que é negar o pensamento de Deus? É continuar a dar significado, né, para a vida como estando dentro de um corpo. Então, que minha mente não negue o pensamento de Deus, que eu não permaneça com a minha atenção se distraindo com as coisas relacionadas aos corpos. A tua devoção dividida te deu duas vozes, e tens que escolher em que altar queres servir. Como a atenção direcionada para o pensamento de separação já fez isso aqui, e aí, através dessa atenção, né, continuando a estar voltada para o mundo, ela continua dando realidade para isso aqui, enquanto a realidade é dada para a percepção, a experiência de ser só totalidade, eternidade com Deus não é reconhecida mesmo, mesmo ela não podendo ser destruída. Então é nesse sentido que parece que nós temos duas devoções, porque o que é a realidade é o que permanece sendo, mas a atenção continua sendo voltada para essa percepção aqui, aí a gente faz, né, a mente faz essa noção de existir dentro dos corpos. Então, nesse sentido, é preciso escolher em que altar queres servir. Então, é preciso escolher se eu quero manter a minha noção de existência dentro das imagens corporais ou se eu quero manter a certeza de existir sendo sem imagem, sendo antes do corpo, sendo apenas a vida que já é sustentada de forma imutável. A gente pode observar isso de forma muito óbvia. Então, tens que escolher que altar queres servir. Se eu estiver mantendo a minha atenção antes do corpo, eu estou escolhendo ouvir a voz por Deus e não mais associando a vida como estando dentro de um corpo. Mas se eu permaneço com a minha atenção voltada para os significados colocados no mundo a partir de um corpo,
Então, eu estou dentro de uma mentalidade que está negando essa experiência de ser antes, que é imutável. Então, o que é negar o pensamento de Deus? É continuar a dar significado no mundo. Enquanto nós continuamos dentro dessa mentalidade, as dádivas de Deus não são reconhecidas. Então, as dádivas de Deus me são confiadas, sim, nessa mentalidade que separa-se, né? Separa o existir do corpo e do mundo. As dádivas de Deus me são confiadas nesse altar, nessa mentalidade da mente que aceita, né, que ser não é estar dentro de um corpo. Então, como parar de negar o pensamento de Deus? A gente precisa desenvolver uma coisa que a Metafísica de um Curso em Milagres fala, e fala bastante, é não ter mais uma atenção dividida. Enquanto eu quero manter a minha atenção em Deus, mas eu divido também a minha atenção com as coisas do mundo, com os significados, a atenção é dividida, há conflito, há noção de separação. O que é parar de negar o pensamento de Deus? É estabelecer um foco voltado para o que é antes do corpo e ficar com esse foco. Passar o tempo, os instantes, que na verdade é apenas esse instante, passar esse instante voltado para apenas essa intenção. Apenas dentro dessa imutabilidade de propósito é que a gente para de negar o pensamento de Deus. É que a gente para de se distrair com os significados que ela ensinou para si própria na percepção. Isso é parar de negar o pensamento de Deus. É isso. Nos encontramos no próximo vídeo.